Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, vamos aprender como gerenciar daemon sets e pod estático. Com objetivos da aula, vamos aprender como gerenciar um daemon set no Kubernetes, o que é um daemon set, como colocar ele dentro do cluster, né, como que eu executo esse daemon set. E o pod estático, aquele pod que será criado não com um apply, sim com um arquivo imon copiado para um diretório. Ele sempre vai estar presente no Kubernetes. Esse aqui é um exemplo de um daemon set para o Node Export. Lembrando que o daemon set é uma maneira de você manter sempre uma réplica de uma aplicação em todos os nós do cluster. Mesmo que essa réplica, por algum motivo, seja encerrada ou alguém de propósito remova essa réplica, o cluster trata de criar a réplica automaticamente, já que ela veio a partir de um recurso chamado daemon set. O que eu ganho com isso? Toda vez que um novo cluster, um novo nó for adicionado no cluster, essa réplica será também alocada a esse nó. Exemplos de uso do daemon set. Você utiliza, por exemplo, para monitoramento. Temos aí no mercado os são mais conhecidos, né? Os Zabbix e o Prometheus, o pessoal chama de Prometheus, né? Para poder coletar dados, métricas dos seus nós dentro de um cluster. Então, o ideal aí seria manter pelo menos uma réplica do Zabbix Agent para coletar os dados dos nós e mandar para o Zabbix Server, ou uma réplica do Node Export. Esse Node Export ele vai fazer a função lá do Zabbix Agent de coletar as métricas, né, e mandar, né, para o Prometheus. Sendo assim, eu crio um daemon set para esse tipo de cenário. Vamos ver na prática como que ele é feito. Vamos também falar sobre o pod estático. E aí vem a pergunta: o que é um pod estático? Com o nome já tá informando aí. Ele fica ele fica disponível sempre no nó que você fez a configuração. Então, esse pod estático eu não faço a partir do master. Eu vou no nó. Então, vou lá no nó, crio uma configuração e no nó eu não vou fazer um apply, eu vou copiar para uma pasta. Uma vez que eu copio para a pasta esse manifesto, automaticamente o master vê essa requisição e já cria o pod. Então ele fica estático, fica sempre disponível no nó. Se alguém apagar, automaticamente ele vai lá e é recriado. Inclusive, nós vamos testar isso aqui na nossa prática. Muito bem, como resultado aqui, eu tenho um exemplo, é o Nginx Static. Até aí não tem nada diferente nele, ele é um pod, mas como que eu sei que ele é estático? É porque essa configuração será copiada para uma pasta. Vamos ver na prática como funciona? Então me acompanha primeiro, vou logar aí, né? Todo aquele processo, Vagrant SSH, Cube Master, sudo sul, suporte, estou aí no Cube Master. E antes de aplicar o nosso daemon set, vem a pergunta: será que a estrutura aí do cluster, que ele já veio instalado, né? Vamos ter uma aula que você vai aprender como instalar. Já possui algum daemon set? Não sei, vamos listar. Como que eu listo? Kubectl get daemon set. Não tem nada. Por quê? Porque eu estou no namespace default. Ah, tá pegadinho. Ó. Uso "-a" para mostrar em todos os namespaces. Agora sim, eu vejo no 2 daemon set, o Calico Node kubeproxy no kubesystem e um, que é o speaker, no Metal LB System. Vamos ver a função deles? O Calico Node, ele é um plugin de rede, você cria esse plugin de rede para poder alocar uma rede
com IPs para os seus pods de aplicação. E a pergunta é, por que que o Calico ele é um daemon set? Todos os nós precisam possuir esse plugin, porque o pod criado uma réplica para o pod em todos os nós. Esses pods possuem o quê? Um IP, que é o IP que vai vir dentro do plugin. O kubeproxy também é fácil de entender. O kubeproxy ele cuida daquela parte de exposição da aplicação dentro do nó, né? Por exemplo, quando você trabalha com o Node Export. Você trabalha com o Node Export, o Node Export não, o Node Port, desculpa. Trabalha com o Node Port, ele cria uma porta aleatória em todos os nós. Então eu vou precisar que o kubeproxy esteja disponível em todos os nós. E para terminar o speaker, né? O speaker ele faz ali o papel de trazer a partir do load balance do Metal LB o acesso à réplica que está na aplicação. Então lembra, o Metal LB cria um IP fixo dentro do pool de IPs que você define, e aí esse IP que se torna um externo IP, né? Um IP externo, ele te dá o acesso às réplicas que estão nos nós. Sendo assim, eu preciso que os nós tenham o speaker. Pô, legal, então já tem coisa pronta. Vamos criar o nosso? Tem algum arquivo pronto? Sim. No 4541 você vai encontrar, é uma pasta, né? O daemon set, e aí você vai encontrar o node underline exporter. Vamos ver aqui. Ele é na verdade, ele é um serviço e uma aplicação. O serviço, na verdade, ele fica dentro do cluster, né? Ele não fica no nó. Mas a réplica que ele vai criar, já que ele é o daemon set, ele vai criar essa réplica em todos os nós do cluster. Um detalhe que se você olhar o kind aqui é diferente, né? Daemon set. As outras informações você já viu, né? Como o label, o seletor. Isso é novo, ó. Isso aqui a gente não tinha visto ainda. A questão de tolerância. Essa tolerância é quando você define uma regrinha para não agendar. Você gostaria que ele não fosse agendado. E aí vem a questão. Se ele é um daemon set, como que você bloqueia isso? Então, na tolerância, você define uma chave. Essa chave é um label. E o efeito dele é para não agendar. Bem, quem tem esse label? Dá uma olhada aqui no final. Master. Opa! Então quer dizer que as máquinas que são master não terão o agendamento do Node Export? Não. Container ele usa lá uma versão do Node Export, tem a política de download, né? Ele não faz o pull se estiver presente no nó. Tem o nome dele, tem uma porta, tem o nome aqui do container. Agora, isso aqui que é interessante. Ó. Eu uso essas duas opções quando, por exemplo, né, eu vou coletar informações do host. Então, ele usa lá host network true. Então, ele passa ali pela rede dentro da máquina host do nó. E eu tenho o host PID true. O Node Selector também é interessante a gente comentar, porque quem vai receber essa réplica, ou seja, o nó que receber essa réplica, precisa passar aí no caso, aí pela essa regra, que no Node Selector ele seleciona o nó que possui Monitor como label e o valor Prometheus. Mas espera aí, eu não lembro de ter aplicado isso dentro aí da nossa aula ou em outras aulas. Então, nenhum nó vai receber essa réplica. É interessante definir um Node Selector em um daemon set? Sim, porque se você possui muitas réplicas, muitos nós, no caso aí, vamos colocar 80 nós, e cria um daemon set desse sem nenhuma seleção, sem nenhuma tolerância, ele vai criar a réplica do exportador e do Prometheus em todos os nós. E dependendo do cenário, pode ser que algum nó específico ou um grupo de nós
você está usando os Zabbix. Então você pode definir, não, ó, precisa ter um label, tá? Muito interessante trabalhar assim. Como que eu aplico essa configuração? Uso um kubectl apply. Depois eu vou listar um serviço. Eu vejo que agora tem um Node Export. Vou listar um daemon set e eu não encontro nenhum de pé, porque nenhum nó tem o monitor igual Prometheus. Sendo assim, se eu listar os pods, não vou encontrar também nenhum. Posso até ser mais específico, que tenha o label app igual node exporter. Vou até listar com o menos all wide, também não tenho. Então, eu vou atender aquela requisição do node selector. Como? kubectl, já aprendemos esse comando. Label node ou nó, o nome do nó, subnode 1, a chave e o valor. Monitoring igual Prometheus. Entendi, você pode criar um node export, um daemon set para o Prometheus e para os Zabbix. Aí vai depender do label, né? Depender da configuração que você usar. Vamos ver agora o Node 2. Beleza, os dois nós estão com o novo label. Vamos listar os daemon set. Então ele fala que já subiu, foi bem rápido aí o download. Vamos ver então os pods. Já estão rodando. E como ele está trabalhando com daemon set, é no nó 1 e no nó 2. Ok, legal isso aí, muito bacana. Agora a pergunta é, e se você quiser tirar o nó, tirar a réplica do nó, é só remover o daemon set. Não, se você remover o daemon set, você vai tirar a réplica de todos os nós. Que lembra? Daemon set, cria uma réplica, manter uma réplica em todo o nó. Né? Por exemplo, se eu remover a réplica aqui, ele vai lá e cria de novo. Porque se você usou o get pods, você pode também usar o delete pods. Ou seja, ele está deletando os pods que possuem esse label. Como ele é um daemon set, o que ele faz? Recria. Vamos aguardar para ele recriar. Olha lá, tá? Não sai. Então, a ideia é assim, se você quiser tirar a réplica daquele determinado nó, você vai remover o label e não o daemon set. Por isso que o label é importante. E como que eu removo? Eu tinha comentado numa outra aula como que remove. Vamos ver agora na prática. É o kubectl label node, o nome do node, kubnode 1. Agora que vem a parte interessante. Como que é o label? É a chave, né? Monitoring igual valor. Só que você não coloca igual, coloca um traço. Então esse traço vem saído da seguinte maneira: você está subtraindo, né? Pronto, tirei o label do Node 1. Agora, na hora que eu listar as réplicas, veja o que acontece. Pô, interessante. E o daemon set está no ar? Tá. kubectl get daemon set. Opa, daemon set. Olha lá no ar, só que agora só tem um, né? Vamos remover também do Node 2 o label monitoring traço. Vamos agora listar os pods. Não tem nenhum. E o daemon set está no ar? Está no ar. O daemon set ele pode ficar aí no ar, pessoal, não tem nenhum problema, não precisa nem remover ele, porque ele não está com réplicas no ar. Simplesmente ele está ali no ar, mas não tem nenhuma réplica. Vamos passar agora para o pod estático. O pod estático eu crio diretamente no nó. Então o que, que eu vou pedir para você fazer? Abrir uma nova aba aí, né? Veja um outro terminal. Acesse a pasta 4541. Usa o comando vagrant sh cube-node 1. Depois o sudo-su, né? Para poder alternar para o suporte. Sudo-su suporte.
Ok? Você vai perceber que na máquina CubeNode 1 existe uma pastinha. Vamos visualizar o conteúdo? 4541. Depois você vai procurar o pods e vai encontrar o Nginx-static. Dá uma olhada nele. Ah, não tem nada diferente aí. É um pod, né, um label, um container, tem uma porta. Como que ele é estático? Então, ele é estático porque você vai copiar ele. Vai copiar ele para um determinado diretório. Ah, detalhe, pessoal, não tem só um Nginx não, tá? Eu esqueci que tem uma parte também, ó. A diferença é a imagem, ó, HTTPD, tá? Um é HTTPD, o outro, o meu veio errado, tá? O de você está correto. Deixa eu só fazer uma atualização aqui no meu. Não é HTTPD. Aqui é só um detalhe rápido, tá? Aqui é Apache. Deixa eu ver aqui. Aqui no nome do container também. A imagem não se chama Apache, é HTTPD mesmo. Tá, era só isso, mas o de vocês está correto. Ó, então é Nginx e Apache. Tá bom. Bem, o que eu faço com esses dois arquivos? Eu vou usar o sudo cp 4541 barra pods asterisco ponto imon. Peraí, deixa eu ver se dentro desse 4541 pods. Ah, só tem os dois, para não copiar mais que os dois, né? Sudo cp 4541 pods asterisco ponto imon. Tá, para onde que eu copio? Olha só que interessante. etc Kubernetes manifests. No momento que você copiar esses dois arquivos, ele já vai criar o pod fixo no nó1. Como que eu vejo isso? Na hora que você usar o Enter e passar para o Kubemaster 1, você vai listar os pods. Caramba, criei lá, copiei o arquivo, ele já cria. Isso mesmo. E se você usar o "-all wide", você pode confirmar. Está no nó1, ou seja, no pod estático. Lá no nó1, vamos alternar, eu posso usar o comando docker container ls e eu vou encontrar um monte de container. Tudo bem. Vamos listar, vamos filtrar com o egrep. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero filtrar o Nginx pipe Apache. Filtrar, né, duas strings. Ah, agora sim, ó, ele mostra dois. Interessante. O que acontece se eu for lá no Kubemaster e remover esses pods, né? Como que eu vejo o label mesmo de um pod, por exemplo? Se você usa o describe pod e aponta o nome dele, o detalhe, pessoal, interessante é que é o nome dele do pod traço onde ele está, né? Então, por exemplo, Apache traço static traço onde ele está. Então, se você vê o describe, você consegue ver aqui em cima, por exemplo, qual é o label, static pod. Então, quer dizer que se eu listar com "-l static igual pod", ele listou. Bem, se eu consigo listar, quer dizer que eu consigo também o quê? Deletar. Só que aí no final você não coloca esse "-all wide". Você está deletando os pods? Sim, vamos listar eles. Olha eles aí de novo, ó. Pendente, pendente, até eles começarem a passar para running. Ou seja, sempre fixos, estáticos. Por isso que o nome é pod estático. A pergunta é, e se você quiser remover o pod estático, né, não tem como remover ele? Então, é só remover o arquivo. Você vai lá no nó1, usa o sudo rm etc Kubernetes manifest. Ó, aqui detalhe só tem esses dois, tá, pessoal? Então, asterisco.imon. Você volta lá para o Kubemaster e lista os pods, acabou. Ou seja,
é estático. Então, recapitulando, gerenciamos daemon set no Kubernetes. Ele cria uma réplica em cada nó do cluster e aí a gente fez um filtro a partir de um label. Depois gerenciamos pod estático no Kubernetes a partir de um arquivo YAML dentro do nó, copiando esse arquivo para um diretório. Tanto no daemon set como pod estático, se eu remover a réplica, ele cria automaticamente. Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.